em meio a essa discussão aí do projeto de anistia, uma discussão que mobiliza muito mais nossos congressistas, muito mais do que qualquer outra história, qualquer outro projeto. Disputa pelas presidências da Câmara e do Senado. É impressionante, né? Como os caras se dedicam a esse assunto. Pois bem, o Republicanos lança hoje a candidatura de Hugo Mota à presidência da Câmara. Deputado paraibano vai contar com o apoio do atual presidente da Casa, Arthur Lira, e tenta se aproximar do PL e do PT para vencer essa eleição. Os demais nomes na disputa são Elmar Nascimento, do União Brasil, e Antônio Brito, do PSD, ambos da Bahia. E no Senado, a escolha aparentemente tá certa. Vamos ver se vai se confirmar. Davi Alcolumbre, do União Brasil, deve substituir Rodrigo Pacheco, portanto, voltando à presidência do Senado anos depois, né, JP? É isso, Sheila. E olha, a gente está acompanhando, no Senado é praticamente um jogo jogado mesmo. Por que a gente fala isso? Porque tem duas candidaturas ali que são colocadas nesse momento, né, que é a candidatura de senadoras mulheres que querem ali disputar de fato a presidência do Senado, mas que pelo que a gente está conversando nos bastidores do Congresso e etc., elas mesmas, na verdade, dizem que não tem chance contra Davi Alcolumbre. Isso por quê? Porque Davi Alcolumbre tem o apoio de Rodrigo Pacheco, que é quem está na presidência, e esse apoio ele foi sendo construído ao longo de todo esse ano, conversando com outros presidentes de outras comissões do Senado. Então, praticamente, seria uma votação de 100% se a gente não tivesse essas outras duas candidaturas. Na Câmara, a situação está um pouquinho mais diferente. Por quê? A gente teve ali, ao longo de todo o ano, uma disputa entre Antônio Brito e Marcos Pereira para tentar o apoio de Arthur Lira, mas essa disputa acabou perdendo força recentemente diante de assuntos de bastidor em que Hugo Mota ganhou muita força. Hoje, o que vai acontecer? Arthur Lira faz um pronunciamento às 9h30 da manhã, exatamente para indicar, pelo que a gente espera, esse apoio a Hugo Mota na disputa pela presidência da Casa. Esse pronunciamento, na verdade, vai ocorrer na residência oficial da Câmara dos Deputados e ele, Hugo Mota, será então o candidato apoiado por Lira. Por quê? Porque Lira está trabalhando ali para que o PT e o PL também anunciem esse apoio, esse endosso à candidatura de Hugo Mota. Isso não ocorreu até o momento, esses partidos ainda não têm um candidato definido e a gente, claro, está acompanhando essa situação. O que aconteceu depois que Lira indicou que vai apoiar Hugo Mota? Elmar Nascimento, que é o outro candidato, assim como também Antônio Brito, esses selaram uma espécie de aliança. Por quê? Porque eles querem combater o grupo do Lira e querem convencer o PT e o governo federal a entrarem nesse grupo deles. E aí criariam um bloco governista sem o PL de Jair Bolsonaro. Então, essa é a situação que está girando nesse momento no bastidor da Câmara dos Deputados. E aí, falei mais cedo sobre aquele tema da anistia na CCJ, Lira também deve falar sobre isso nesse pronunciamento de hoje, viu? Porque ele tinha prometido dar um desfecho a essa história e exatamente fazer com que PT e PL fossem agradados. Como ele vai fazer isso, a gente ainda não sabe. A expectativa é de que ele fale nesse pronunciamento. Hugo Mota, essa semana, foi perguntado sobre esse projeto da anistia, não quis se posicionar e isso, obviamente, acendeu um alerta dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT, que quer que esse tema não seja aprovado, começou ali a meio que rejeitar a candidatura de Hugo Mota.